Boa tarde, irmãos. Como os irmãos estão? Nós vamos orar para começarmos o próximo culto e nós queremos compartilhar também com os irmãos uma passagem, Filipenses 4, do 1 ao 9. Queridos irmãos em Cristo, eu os amo e anseio vê-los, pois vocês são minha alegria e minha recompensa por meu trabalho. Meus amados amigos, permaneçam fiéis ao Senhor. E agora eu quero suplicar aquelas duas estimadas senhoras, Evódia e Sintique, por favor, por obséquio, com a ajuda do Senhor não briguem mais, voltem a ser amigas. E peço a vocês, meu fiel colega, que ajude essas mulheres, pois elas trabalharam lado a lado comigo, contando a boa nova aos outros. E trabalharam também com Clemente e com os outros meus companheiros de trabalho, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Estejam sempre cheios de alegria no Senhor. E digo outra vez, regozijem-se. Que todo mundo veja que vocês são generosos e amáveis em tudo quanto fazem. Lembre-se que o Senhor virá em breve. Não se aflijam com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe suas respostas. Se fizerem isto, vocês terão experiência do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Sua paz conservará a mente e o coração de vocês, na calma e tranquilidade, à medida que vocês confiam em Cristo Jesus. E agora, irmãos, ao terminar essa carta, quero dizer-lhes mais uma coisa. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas boas e belas que há em outras pessoas. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com elas. Continuem a pôr em prática tudo quanto aprenderam de mim e me viram fazer, e o Deus de paz será com vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir, Pai, que nos ajude a estarmos sempre com corações gratos, nos ajude a estarmos sempre com esta esperança no coração, Pai, de que o Senhor está voltando e olhar para o teu trabalho, Pai, da mesma forma como Paulo nos orienta aqui, buscando sempre aquilo que pode louvá-lo, sempre aquilo que pode engrandecer seu nome, aquilo que pode edificar, Pai. Ajuda-nos a estarmos sempre nos lembrando do que Deus fez por nós. Ajuda-nos a estar sempre nos lembrando do que Jesus fez ao morrer na cruz. Ajuda-nos a estarmos sempre nos lembrando da Tua graça, do Teu perdão. Fica conosco, Pai, nos dá um dia abençoado na Sua presença. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.
Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez reunidos, que alegria, né? Estudarmos a palavra do Senhor, podermos crescer um pouquinho mais. Essa é a grande oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós. E nesta noite nós queremos falar sobre comunhão, unidade, sobre o nosso crescimento, a nossa alegria em servir ao Senhor. Eu quero convidá-los que abram suas Bíblias aí em Atos capítulo 2, do 41 até o 47. Atos capítulo 2, do 41 ao 47. A Bíblia diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite tão preciosa, te agradecer por esse tempo tão maravilhoso e te agradecer também porque o Senhor é Deus único, verdadeiro, e na sua infinita misericórdia tem estendido a sua mão para nos salvar, para nos caminhar e nos encaminhar para os céus. Nos dirija, Senhor, que a nossa caminhada seja profícua e seja cheia da Tua graça, do Teu poder, e que a cada dia nós possamos exaltar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Comunhão, adoração, alegria em servir ao Senhor. E a Bíblia mostra para nós aqui que a igreja primitiva ela teve um início maravilhoso, e a igreja primitiva ela teve algumas peculiaridades, só aconteceram ali mesmo, mas também nós temos a oportunidade de deixar Deus agir em nós. Quando nós vemos aqui, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amados irmãos, já pensaram que festa, que alegria, que comunhão espiritual ali? E koinonia, ou comunhão, significa participação indivisível, né? Eles estavam ali juntos, eles estavam unidos, e comunhão é uma unidade, pois é ter algo em comum, e algo em comum era a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que eles, de bom grado, aceitaram a fé, foram batizados, e não só foram batizados, não é aquela alegria, fogo de palha. A Bíblia diz que eles tinham raiz, né? Apesar do pouco tempo, nem o material escrito, nem a Bíblia ainda toda eles tinham, mas a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina. Isso é extremamente importante. Nós vemos hoje, nos dias que as pessoas estão extrapolando o aspecto doutrinário e acrescentando coisas à palavra de Deus ou tirando coisas da palavra de Deus. Isso é uma coisa muito grave. E a Bíblia diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Havia até o didaquê, aquela oportunidade que eles tinham de aprender através do colégio apostólico ali. E na comunhão, no partir do pão e nas orações, havia o quê? Uma integração comunitária naquela igreja. Havia esse aspecto de comunhão, unidade, de alegria de servir, alguma coisa notória, né? E a unidade existe ou acontece quando somente nós temos algo que é comum e é alguma coisa muito forte, porque senão
isso vai se dissipando, mas o Senhor Jesus Cristo era a tônica daquela comunidade, e eles estavam ali prontos até mesmo para pagar com a própria vida o preço de servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor. E no caso da igreja do Senhor ali, o seu viver diário era apenas o quê? Divulgando a palavra do Senhor, ajudando uns aos outros, tendo uma vida comunitária exemplar. O apóstolo Paulo fala que a igreja de Corinto, né, o corpo de Cristo, eles precisavam aprender a conviver, a amar, a ser altruístas, né, deixar o ego de lado, uma série de situações. Por quê? Porque o início da igreja ali, no livro de Atos, a primeira igreja, ela transbordava essa alegria. Ela deixava com que outras pessoas que estavam vendo o funcionamento daquela comunidade babassem, ficavam com água na boca, porque eles viam ali o perfeito funcionamento do corpo, né? Deus trabalhando, Deus mostrando ali em Atos capítulo 2 o que era a verdadeira alegria. E a unidade, né? A unidade, ela se externa a partir do quê? Da vivência. A unidade, ela não cabe em si, ela precisa o quê? Se expandir, porque a unidade, ela gera uma reciprocidade. E aquela igreja, ela era tudo maravilhoso, mas Deus falou, olha, nós queremos que isso se expanda, né? E é muito importante nós aprendermos e vermos também nas outras epístolas, Deus sempre mostrando a alegria de servir, a alegria de se sujeitar uns aos outros, a alegria de perdoar, de aprender a perdoar, de confessar os pecados, de admoestar. E Deus foi levantando ali pessoas, né? E líderes fazendo essas funções maravilhosas, Deus trabalhando, Deus orientando, Deus exortando, Deus levantando ali também pessoas hospitaleiras, pessoas que tinham aquele princípio de consolar aqueles que estavam passando por dificuldades, aqueles também, e era um princípio, na verdade, universal, de levar as cargas uns dos outros, como Paulo escreveu aos Gálatas, né? E aprender como o próprio Senhor Jesus Cristo fez, de lavar os pés uns dos outros. Mas tem uma lição ali de o quê? De humildade, né? A Bíblia diz de humildade, e tudo isso vem através da direção do Senhor. Então, servir ao Senhor em comunhão, em unidade, a alegria de servir, ela vem através do quê? Da ação do Espírito Santo em nós, através do alimento espiritual, na nutrição da palavra do Senhor. E cada dia eles tinham cultos ali. Hoje nós não temos cultos todos os dias, mas nós, em particular, podemos fazer o nosso culto, nossos devocionais, podemos aprender da palavra do Senhor. Graças a Deus, o país é livre, o Brasil é um país livre, e nós temos a oportunidade, cada um de nós pode ter um exemplar da Bíblia, por seu nome ali, seu endereço, seu telefone, e é o que? Propriedade particular. Você tem lá um exemplar da Bíblia, né? Graças a Deus, aqui no Brasil nós podemos ter uma Bíblia para cada um, e sem problemas algum com as autoridades, porque é muito importante. Por quê? Porque Satanás, o grande inimigo da comunhão, da alegria de servir, ele vai tentar, com as suas maravilhosas contendas, frear esse progresso da igreja, essa alegria de servir, essa comunhão que nós vimos ali no livro de Atos. A Bíblia diz que em toda a alma havia temor. O que é temor? Temor é o quê? Respeito, reverência pelo Senhor. E o diabo não gosta disso, então ele vai tentar minar tudo isso. A Bíblia diz que eles vendiam as propriedades, eles queriam ter tudo em comum ali e doavam ali para que isso fosse revertido em prol da comunidade. E a Bíblia diz que eles perseveravam unânimes, não havia contenda. Eles estavam ali com um só pensamento: glorificar ao Senhor. Né? Todos os dias no templo, partindo o pão, comiam juntos, singeleza de coração. E a Bíblia diz que eles estavam louvando ao Senhor.
e caindo na graça de todo o povo. Mas o inimigo, ele descobre alguma coisa sempre, o nosso calcanhar de Aquiles, ele vai jogar lá contendas para que nós possamos minar essa divisão. E nós, então, sejamos enfraquecidos, porque muitas vezes entram mágoas, né? Mágoas, elas fazem o quê? Uma cisão, muitas vezes, né? Uma pessoa magoada, às vezes ela contagia a outra. E às vezes tem também o quê? O orgulho. Olha, eu sou mais que você e tal. E a gente vê que no início da igreja, uma das razões do progresso da igreja é que todo mundo estava nivelado ali. Todos eram iguais, né? Então não havia espaço para o orgulho, porque em Provérbios 30, versículo 12, o que o orgulho é? O que a Bíblia diz sobre o orgulho? O orgulho é um problema muito sério. Versículo 12 de Provérbios 30, nós vemos assim: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas nunca foi lavada da sua imundícia. Nunca se teve tanto conhecimento como nos dias de hoje. Nunca se teve tantas ferramentas para o aprendizado. Nunca se teve tanta gama de informações. Mas nós vemos que, embora seja uma geração que tem aprendido tanto, mas o que tange a verdadeira importância, eles não têm chegado a um aprendizado. A Bíblia diz: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos. E nós vemos hoje uma geração que acha que não precisa de nada, nem de Deus, porque é autossuficiente, né? Dá um clique e aparece tudo, resolve tudo, mas a Bíblia mostra que essa geração nunca foi lavada da sua imundícia. Por mais cultos, por mais sábios, todos os homens, né, a geração toda, ela precisa de Deus. Nós precisamos do Senhor. E o orgulho é um problema muito sério, porque o orgulho, até mesmo dentro da igreja, ele tira o quê? Aquela capacidade de amar em toda a sua potencialidade, né? Aquela potencial comunhão muitas vezes é travada pelo orgulho, pela vaidade, às vezes pela maledicência, né? E também um outro aspecto que nós vemos no livro de Provérbios também é o que? O egoísmo. Um outro problema muito sério que eu posso deixar entrar na minha vida e fazer um estrago. A Bíblia diz assim em Provérbios 18:1: busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola e se insurge contra a sabedoria. Às vezes eu penso, bom, só eu que sei, ninguém mais sabe, só eu que sou o dono da verdade. E a Bíblia diz, não, o solitário busca o seu próprio interesse, ele se isola, mas se insurge contra a própria sabedoria. E isso não deixa que a comunhão na sua plenitude se instale, a começar na vida dele, e às vezes na vida da família. Então é muito importante, queridos irmãos, que nós estejamos aí ávidos de comunhão, de viver em comunhão, de viver numa comunhão espiritual, na qual nós possamos o quê? Lançar as nossas ansiedades diante do Senhor e aprender da palavra do Senhor. E é por isso que a igreja é o quê? É a comunidade daqueles que foram chamados para fora do mundo, para viver essa realidade de comunhão, alegria de servir, estar cada dia mais perto do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, andando de acordo com a vontade do Senhor. E voltando para o nosso texto lá em Atos capítulo 2, nós vemos que o Senhor, ele tem planos para a sua igreja, e planos maravilhosos, e começou ali, na primeira igreja, aquela igreja que foi embrionária, e foi o quê? Uma igreja exemplar, uma igreja que não tinha nem orçamento, mas uma igreja que impactou o mundo, porque a sua vida, a vida comunitária daquelas pessoas que na sua maioria era composta de pessoas extremamente pobres, mas ricas da graça de Deus. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, no partir e nas orações. Em toda a alma havia temor.
Hoje, muitas vezes, nós temos comunidades aí abastadas até, comunidades cristãs, né? Mas falta temor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E como nós precisamos de sabedoria para servir, para ter comunhão, para ter alegria em fazer o trabalho cristão. Nós precisamos realmente de muita sabedoria e muito temor do Senhor, porque é o princípio da sabedoria. E à frente da honra vai o quê? A humildade. E a Bíblia diz aqui, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos estavam ali querendo servir com seus dons, talentos e bens também. Hoje nós vemos missionários passando lutas, tantas dificuldades, e muitas vezes nós como igreja, nós temos condições de fazer muito mais do que estamos fazendo. E isso denota também o quê? Esse aspecto de servir, a alegria de ter comunhão, a alegria de servir ao Senhor com sabedoria. Nós temos bens que nós podemos dispor na obra missionária e abençoar lá missionários até além fronteiras, missionários aqui mesmo no nosso Brasil, norte do Brasil, nordeste, precisando tanto, o sul do Brasil também, e precisam muito do nosso apoio, da nossa alegria em servir ao Senhor e ter comunhão, coinonia, de caminhar fazendo a obra do Senhor. O versículo 45 diz assim: e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo o que havia de mistério. Então havia uma preocupação social. Hoje nós temos muito medo daquele evangelho social e às vezes nós não fazemos mais do que nós poderíamos fazer. Tem irmãos e irmãs que precisam de ajuda. E a igreja é o canal competente que Deus deixou nessa terra para nós fazermos a nossa parte e ajudar aqueles menos favorecidos, mas que precisam da graça do Senhor. E Deus falou, é você, irmã, é a senhora, é o senhor que eu vou usar na vida daquele irmão ali, para que todos estejam ali, no mesmo nível, cheio da alegria de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor, de trabalhar para o Senhor, para a glória de Deus. E o versículo 46 ainda diz, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Queridos irmãos, não é questão de, olha, todo mundo pensava igual, era aquele pensamento pasteurizado. Essa unanimidade era em torno do Senhor Jesus. Era em torno da obra, em torno da urgência da obra, em torno das necessidades prementes ali daqueles dias. E é muito importante nós vermos, houve até dissensões entre Paulo e Barnabé, Pedro e tantos outros ali, então não era aquela coisa pasteurizada, mas essa unanimidade que é vista aqui, falava do quê? Do pensamento doutrinário, eles estavam juntos ali, fazendo a vontade do Senhor, naquela alegria que tinha começado e não parava mais. Eles estavam dispostos a pagar com a própria vida para que Deus fosse glorificado. A comunhão era tamanha que eles não queriam sair dali, e nós vemos que depois do capítulo 6, até começa uma perseguição para a igreja se expandir, porque eles estavam numa comunhão tão maravilhosa, né? E não tinham lá riquezas, posses, dinheiro, mas eles tinham a graça do Senhor, que é suficiente em qualquer comunidade para que a alegria prevaleça e se expanda de uma maneira tal que impacte aqueles que estão ao nosso redor. E o versículo 47 diz assim, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Cada um deles, com seus dons e talentos, como nós vimos ali, aquela liderança, né? Começando Pedro, Tiago, os apóstolos, eles que morreram, exceto João, eles foram ferramentas úteis nas mãos do Senhor. Deram suas vidas para que o Evangelho chegasse
até nós. Mas Cristo é o Salvador, Cristo é o fundamento. Mas eles foram uma bênção porque eles estavam dispostos a ter comunhão, a se abnegar, a estar realmente fazendo a vontade do Senhor em unidade do Espírito, mantendo o vínculo da paz. Em meio à perseguição, a lutas, às dificuldades, né? Vivendo muitas vezes também, a posteriori, esse período aqui, em catacumbas, como em Roma o cristianismo ali passou uma perseguição muito grande, mas nunca deixaram de ter a alegria de servir, a alegria de honrar o Senhor com as suas primícias e principalmente o temor do Senhor na vida deles, que era o princípio da sabedoria. Queridos, que exemplo, que alegria que nós vemos, né? Num tempo de dificuldade que nós estamos atravessando também, nós podemos aprender na igreja de Corinto. Como Pedro e João não tinham prata nem ouro para oferecer para aquele paralítico, mas eles ofereceram Cristo. E ofereceram também aquela oportunidade dele se levantar e andar. E eles falaram, é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós estamos fazendo isso. Não tem aí uma vacina, não tem nada, mas em nome de Jesus nós podemos oferecer vacina para as almas, para que eles possam se arrepender e se converter e irem para o céu através do poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Alegria, comunhão em servir ao Senhor com temor e tremor. E é por isso que nós somos exortados e desafiados a, mesmo nesse tempo de dificuldades, continuarmos em comunhão, continuarmos na alegria de servir, continuarmos olhando para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, e continuarmos batalhando pela fé uma vez dada aos santos. E que haja em nós também essa mesma disposição de perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que em cada um de nós, da Igreja do Senhor, haja temor. E que cada um de nós seja um vaso nas mãos do soberano oleiro, que é Cristo Jesus, a esperança nossa. Que Deus nos abençoe e nos capacite a continuarmos fazendo a vontade do Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por mais esta noite. Queremos te agradecer pela tua palavra que é viva, eficaz e penetrante. Te agradecer porque nos exorta e nos anima a continuarmos batalhando pela fé uma vez dada aos santos. Dirija-nos, ó Pai, que continuemos perseverando na doutrina dos apóstolos, perseverando na comunhão, perseverando na alegria de servir, ó Pai, perseverando em exaltar o Senhor, que é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Muito obrigado por esta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana. Que Deus abençoe a todos.